Fala aí pessoal, Davi aqui falando. Bom, hoje nós vamos responder aqui a alguns comentários. O Paulo, ele colocou aqui que ele queria saber como controlar, né, se tem como controlar várias contas no dashboard. E ele também aqui pediu para eu fazer um vídeo mostrando como eu transfiro os dados do MetaTrader 5 para o dashboard. Então vamos lá. Vamos começar mostrando como os dados são transferidos. Bom, esse dashboard aqui ele é uma aplicação feita em Java no back-end e React no front-end. Esse dashboard ele lê as operações do banco de dados MySQL. Então eu tenho um banco de dados MySQL rodando aqui no meu computador, né, e o robô ele grava as informações diretamente no banco de dados. Então eu vou mostrar aqui como essa gravação é feita. Bom, aqui eu estou com o código-fonte já do robô, né, que é o mesmo robô que a gente roda aqui durante os vídeos que a gente mostra. E eu faço o seguinte, o MySQL, eu pesquisando, eu não achei uma forma nativa do MetaTrader 5, né, com a linguagem MQL5, se conectar com o banco de dados MySQL. Então aqui eu tive que utilizar algumas DLLs para que o MT5, né, o MetaTrader 5, através do MQL, se conecte com o banco de dados. Então eu fiz o seguinte, né, eu pesquisando na internet, eu achei algumas DLLs e coloquei essas DLLs em uma pasta aqui no MetaTrader. Aqui muita gente se confunde nessa parte. Quando você instala o MetaTrader, ele cria uma pasta chamada terminal dentro aqui da pasta do seu usuário. E dentro da pasta terminal, ele cria uma pasta aqui parecida com essa, com vários números aqui. Cada pasta dessa significa uma instância do MT5, do MetaTrader, instalado no seu computador. Então é possível você ter várias instâncias do MetaTrader instalado no seu computador e cada instância dela está se conectada a uma conta. Então eu posso estar rodando aqui dois MetaTraders ao mesmo tempo no meu computador, cada um conectado em uma conta diferente. E é possível que eu tenha dois robôs rodando, um robô em cada conta, e os dois robôs mandar informações das operações direto para o banco de dados. No caso aqui o banco de dados MySQL, né? E aí o dashboard vai ler as informações do banco de dados. E no dashboard eu já vou ter as informações separadas por robô, né? Então aqui eu tenho informações de operações aqui de vários robôs diferentes. Então eu posso ter várias instâncias, né, do MySQL rodando. Só que não é só eu escrever um código para ler informações e gravar informações do banco de dados que vai funcionar. Isso, escrever esse código dentro do robô. Para que essa conexão funcione, eu tenho que instalar algumas bibliotecas para que o MetaTrader consiga se conectar com o MySQL. Se a gente abrir aqui a pasta da instância, a gente vai achar essa pasta aqui, MQL5. Né? Aqui é a pasta onde ficam os robôs. E bem aqui tem uma pasta chamada Libraries. Né? E aí eu tenho que copiar algumas DLLs para cá, para que o MetaTrader consiga se conectar diretamente com o MySQL, que é o banco de dados. E no código, aqui no editor, eu criei uma classe, né, chamada repositório, e que essa classe é que se conecta com o banco de dados. Né? Inclusive, aqui está a linha, né, que a conexão é feita. O banco de dados, para que uma aplicação se conecte com o banco de dados, no caso aqui o robô, ele é uma aplicação, ele é um programa, para que ele se conecte com o banco de dados, eu tenho que colocar as credenciais do banco, que no caso aqui o usuário é root, eu deixei sem senha mesmo, e o nome do banco de dados é trade, e ele vai se conectar na porta 3306. Isso aqui é código MQL5 que está no robô, né? Dentro dessa classe repositório. Eu criei essa classe para facilitar, porque dentro do meu robô, né, eu só vou instanciar essa classe e chamar o método registro operação, passando aqui os dados das operações. Então, as informações gravadas no banco de dados são gravadas desse jeito. O robô que está rodando aqui no gráfico, né, que é esse robô aqui, no meio da operação, quando ele abre a operação, ele já automaticamente chama aqui esse método do repositório
né, passando as informações da operação, e esse repositório se conecta com o banco de dados e grava essas informações lá no banco de dados. E aqui tem uma informação interessante, né? Por exemplo, esse robô que está rodando aqui, eu criei um campo, né, um parâmetro, em que eu vou dizer o nome que vai aparecer no relatório. Então, mesmo que eu esteja operando na mesma conta, ou seja, mesmo que eu tenha 2 robôs na mesma conta, eu posso alterar esse nome aqui, que quando chegar lá no dashboard, né, as informações das operações vão estar separadas, né, pelo nome que eu colocar lá na configuração. Obviamente que se eu deixar 2 robôs operando na mesma conta, um robô vai acabar atrapalhando o outro na questão de limite diário de gain e loss. Por exemplo, se o meu limite de loss for R$100 e eu tiver um robô levando um calor de 100, aí aquele robô vai parar de operar e aquele saldo de 100 negativo vai estar aparecendo no outro robô que está rodando na mesma conta. Então, como o robô ele olha para o saldo da conta para identificar se já atingiu o limite de gain ou loss, se eu deixar 2 robôs na mesma conta, um robô vai acabar atrapalhando o outro. Mas se eu tiver 2 MetaTraders rodando em 2 contas diferentes, né, aí essas contas, as informações das operações vão ser gravadas no mesmo banco de dados, né, e um robô não vai atrapalhar o outro, porque os saldos vão estar separados em contas diferentes, né? Então, a gravação das informações das operações ela é feita de forma automática pelo robô. Mas, se eu quiser, né, eu posso, aqui pelo banco de dados, né, isso aqui é o banco de dados, aqui são as tabelas, aqui é o nome do banco de dados, aquele mesmo nome que eu mostrei no código, né, e aqui eu tenho uma tabela de operação, né? Então aqui eu tenho todas as operações, né, que são exibidas lá no dashboard, né? Obviamente aqui ele está como se fosse uma planilha, né? Eu tenho aqui os campos, tenho os valores aqui das operações e o programa que lê essas informações do banco de dados, que foi desenvolvido por mim em Java, ele vai fazer vários processamentos para calcular essas informações aqui que aparecem no dashboard, né? Então, ele faz todo um tratamento nas informações para aparecer nesse formato aqui. Mas se você, por exemplo, opera manual, né, não utiliza robôs ou até mesmo utiliza outra plataforma e quiser utilizar esse dashboard aqui, você pode inserir as informações das operações manualmente aqui direto no banco de dados, que o dashboard ele vai ler as informações daqui e vai gerar o relatório aqui no dashboard da mesma forma, né? Porque ele pega as informações daqui. Por exemplo, essa informação aqui, essa operação aqui foi uma venda nesse contrato, aqui é o ticket que o robô pega na hora que ele envia a ordem, e aqui ele já coloca a data e a hora que a operação foi aberta, e aí quando a operação está aberta, essa data e hora fim aqui fica vazia, e ele só vai preencher essa data e hora aqui quando a operação encerra, né? Então aqui são todas as informações, aqui tem os lotes que foram girados, alavancagem máxima, pressão de máxima de gain loss, né? Como o robô ele fica rodando, né, enquanto a operação está aberta, ele vai capturando essa variação de saldo, né, pressão máxima de gain loss, e já vai gravando aqui no banco de dados, né? E quando a operação é encerrada, né, ele grava aqui e fica salvo o saldo da operação depois que encerrou, né? E aqui tem uma informação interessante, né? Os dados do robô ele não ficam gravados aqui, né? Eu tenho aqui o ID do robô, né? E por exemplo, todas essas operações aqui são do robô 9, né? Aí, se eu quiser saber as informações do robô, eu venho aqui na tabela robô, né? E vai aparecer aqui os dados, ó. Então, ID9 é esse robô aqui. Esse nome aqui, que é o nome que eu coloquei lá na configuração, ele está operando nessa conta aqui, né? E o número mágico dele é 1, né? Ou seja, se mesmo rodando, mesmo que esse robô esteja nessa mesma conta, se eu alterar ou o número mágico ou o nome que fica lá na configuração, ele vai criar um novo robô aqui, robô 10, por exemplo, e vai guardar as informações desse outro robô ou dessa outra configuração em outro robô, né? E aí as informações ficam separadas de forma que aqui no dashboard, né, eu consigo visualizar
né, as informações aqui centralizadas de todos os robôs, de todas as contas que estiverem rodando aqui. Lembrando que no link da descrição eu vou deixar o link do curso em que você, caso queira, você vai ter acesso ao código-fonte do back-end em Java, o código-fonte do front-end em React, o código-fonte desse robô aqui que eu utilizo nos vídeos e o código-fonte de outro robô. Vai estar tudo nesse curso. E nas videoaulas eu mostro como colocar para rodar esse mesmo robô que a gente mostra aqui nos vídeos, e durante o curso eu mostro como pegar um outro robô que não está se conectando com o banco de dados ainda e pegar o código de integração desse robô aqui, gradiente linear, e copiar para o código do outro robô e fazer com que o outro robô também se conecte no banco de dados. A ideia do curso é fazer com que você consiga pegar um robô que você já utiliza e fazer alterações nele para que esse seu robô também grave as informações no banco de dados e você consiga ter acesso aqui ao dashboard, né, das operações do seu próprio robô, né, no dashboard. Essas informações, para que isso funcione, né, com o seu robô, você tem que fazer essas alterações e você tem que conhecer o código do seu robô. Mas se você não opera nem com robôs e nem no MetaTrader, opera manual e quiser ter acesso a essas informações das suas operações aqui no dashboard, tem a opção também de você inserir manualmente as informações tanto da sua conta como das suas operações direto no banco de dados, e você vai ter acesso a essas métricas da mesma forma, né? Deixa eu até ver se eu respondi todas as perguntas, né? Já respondi essa aqui, que tem sim como colocar várias contas para rodar com o dashboard, e tem sim, e as informações são transferidas para o banco de dados de forma automática através de uma conexão do MT5 com o MySQL. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!